Desejar é existir em movimento, é o espaço entre o que somos e o que ainda buscamos ser. O desejo é ausência e presença ao mesmo tempo, chama que ilumina, mas que também consome. Ele habita o intervalo entre o sonho e a falta. No episódio de hoje do Vem Pra Fogueira, nós te convidamos a pensar sobre o desejo, o que ele revela, o que esconde e o que ele traz para nós quando o seguimos ou quando o negamos. Respira fundo, se acomoda e vem com a gente para nossa conversa. Vamos lá? Vem com a gente para mais um episódio de Vem Pra Fogueira e com esse assunto delicioso que é o quê? Delicinha. Desejo. Delicinha, gente. E assim, que bom a gente poder falar sobre desejo, né, Ana? Que começar também agora com esse textinho, porque assim, quando eu propus para nesse esse tema, foi muito assistindo um filme, inclusive, que eu falei, cara, a gente não fala muito sobre desejo, né? A gente não fala muito sobre desejo, porque e eu falo por mim mesma, assim, que eu vim de um lugar eu tive uma criação cristã de igreja evangélica até quase 20 anos de idade. Então, o desejo para mim ele vinha muito relacionado à culpa. É algo, sexual até, como se existisse só um tipo de desejo. E aí quando a gente vai pensar, gente, e todas as vezes que eu puder eu vou trazer a etimologia das palavras, porque eu acho que assim, quando a gente olha para a origem, quando a gente olha para onde que começou isso, a gente entende muitas coisas, né. E se a gente for pensar em desejo, no que significa, ele vem ali do latim desiderare, que significa o quê? Esperar por, ter expectativa ou exigir, né. Mas o mais bonito ainda é porque ele pode ser dividido em 2 componentes, né. O prefixo, des significa ali ausência, afastamento, e o sidus ali se relaciona com estrela. Se a gente for pegar uma interpretação mais literal, ela tem uma interpretação fascinante para mim, que é que desejo significa sentir falta das estrelas, ou esperar algo que as estrelas trarão, assim. Então o desejo ele vai falar de uma falta, mas ele vai falar principalmente do que são as estrelas, né. Para mim, o céu é algo que é cheio de possibilidades. Então quando a gente fala que o desejo é se sentir falta do céu, é se sentir falta das estrelas, é se sentir falta de possibilidades. E aí quando a gente vai falar disso no contexto, social que a gente vive hoje, muitas vezes a gente está ali sem possibilidade, assim, porque a gente muitas vezes está ali sendo, e aprendendo a ser desejada, aprendendo a ser bonitas, mas muitas vezes sem buscar ser um ser desejante, ser um ser que pulsa a vida, né, que tem essa energia vital do desejar, do desejo mesmo, né. E aí eu queria que você começasse a falar, assim, Ana, dessa relação do desejo com a falta, assim, do que isso traz ali pra gente nesse ambiente até mais psicológico, assim, do que é o desejo, do que é a falta, de como é que esses 2 se relacionam. Uhum. Sim, olha, o Jung, ele falava que o desejo, ele está relacionado com essa força, com esse movimento, com essa camada mais interior da nossa psique que quer se realizar, né. Então ele vai até falar, não especificamente numa divisão, mas ele fala de alguns aspectos do desejo que eu acho que são importantes para a gente entender o desejo, né. Então, primeiro ele vai falar do desejo como uma expressão do self. Então é o que o meu eu mais profundo quer realizar, é o que o meu eu mais profundo, precisa para encontrar a integração, para encontrar a totalidade, né. O desejo também vai se relacionar com sombras, né, então o desejo ele tem a ver com coisas que foram reprimidas. Então tem um aspecto sombrio também, que a gente pode explorar um pouco mais. Eh, e um aspecto muito importante do desejo é que ele não é o desejo na verdade ele é simbólico, né, e o que que quer dizer que o desejo é simbólico? Bom, quer dizer que a gente não deseja a coisa em si, o nosso desejo vem antes disso, né. Então a pessoa, a carreira, o objeto, qualquer que seja a coisa que você deseja, ele é apenas um símbolo daquilo que você de fato está desejando. Amor, integração, cuidado, enfim, ele é uma simbologia daquilo que de fato você deseja, né. Então às vezes a gente coloca uma ênfase muito grande, né, no que a gente deseja,
Mas aquele no quê, ele inclusive vai mudando, né, a gente vai tanto que quando a gente consegue alguma coisa, a gente já precisa do próximo. E aí nesse sentido de precisar do próximo, o desejo é essa energia que nos move, né, então é aquela energia que vai nos dizer: "Não, é pra cá, vem pra esse lugar, é esse que é o seu lugar, é aqui que você precisa ir". Então o desejo é uma força motora mesmo, né. E ele se relaciona com a falta bem nesse sentido mesmo, né, porque ele tá te dizendo daquele caminho, que é o caminho que a sua alma precisa percorrer para se realizar, né, eh e ele vai é como se fosse uma bússola, né, o desejo na psicologia analítica é como se fosse uma bússola, ele está te contando de aspectos que você precisa olhar ou de aspectos que você precisa integrar. Então isso que eu acho que é uma das coisas mais fascinantes da teoria do Jung, na verdade. Ele olha para todos os aspectos da nossa vida, sejam sintomas, os desejos, eh com esse olhar de curiosidade, como se aquilo não fosse um desajuste, né. Então ele tira do desejo qualquer elemento, que pode estar relacionado com o proibido, né. Porque o desejo, na verdade, ele é a mobilização, ele é a força, ele é a energia, né. Eh então, o que a gente precisa fazer com a energia? A gente precisa conversar, integrar e botar Movimentar, para exatamente. trabalhar, né. A gente precisa entender o que ela quer dizer, para onde ela está indo e canalizar para o lugar certo. Isso é tão importante você tá falando, você foi falando, me veio algumas ideias aqui na cabeça, que o nosso desejo, ele vem contar sobre nós, então muitas vezes a gente está ali transferindo para um objeto, ai, seja um carro, seja uma viagem, seja uma pessoa, "Nossa, eu quero muito fulano de tal", ou "Eu quero muito o carro XYZ lá", ou "Eu quero muito a viagem tal". E aí aconteceu isso comigo uma vez, quando o desejo, principalmente quando ele é idealizado, eu sou louca por Jack Johnson, né, eu sou louca por Jack Johnson, é o meu cantor mais ouvido no Spotify, tá lá entre os top 5 todo ano, lá naquela coisa. E assim, eu tinha um desejo muito grande de ir num show dele, assistir o show dele, pessoalmente. E ele veio, o Gustavo, meu filho estava pequenininho no Brasil, o Gustavo devia ter um pouco menos de 2 anos, e eu não fui no show dele, eu fiquei com aquela angústia, assim, na época eu era casada, enfim, não consegui, essa conciliação com o meu companheiro da época. E aí depois quando ele veio no Brasil numa outra situação, eu já estava separada e eu tinha escolhido que aquele ano seria um ano, foi 2023, seria um ano que eu tiraria o quê? Meus desejos da caixinha. Eu falei: "Esse ano vai ser o ano dos desejos". E foi muito interessante que no show do Jack Johnson foi um show lindo, foi um show maravilhoso, foi um show emocionante, mas eu teve uma hora específica no show, eu estava pertinho dele, que eu olhei e falei: "Mas é isso?". Tipo assim, mas eu estava feliz, mas eu não sei se eu tinha criado uma expectativa tão grande, foram tantos anos que aquilo ali, eu não sei se eu achava que eu ia ser transportada para um outro mundo, e foi maravilhoso, não deixou de ser. Mas é isso que você falou, assim, o objeto do desejo, na verdade eu queria satisfazer um desejo de alegria, de integração, eu queria pegar uma parte minha ali, às vezes até do puerpério, que não podia satisfazer vários desejos naquela época lá, várias coisas me eram negadas, porque você tá com um bebê pequeno e tudo mais, e às vezes eu queria satisfazer uma coisa que nem que anos depois estava mais fácil, foi legal, foi bacana, mas eu não fui transportada para um outro, lugar nem nada disso, assim. Eu gosto de saber que de ter essa sensação que a realidade, ela traz pra gente: "Tá, e o próximo? E o agora?", e tudo mais. Aí o segundo desejo que eu realizei esse ano, nesse mesmo ano, em 2023, foi o Peru, que eu até já contei algumas coisas dessa viagem aqui. E eu lembro que Machu Picchu era meu top um assim, para conhecer. E foi muito bom, me emocionei em Machu Picchu, mas assim, o lugar que eu mais emocionei foi na Montanha de Sete Cores, que eu nem sabia que existia até uma semana antes de ir pra lá. Que aí, como não tinha nada idealizado sobre essa montanha, eu fiquei extremamente emocionada. Por quê? Porque quando você não idealiza demais a coisa te surpreende, né. E aí quando você deixa o espaço para surpresa, às vezes, você fica mais feliz do que realizar algo que você estava esperando há muito tempo. Ou então você vai lá, compra o carro dos seus sonhos ou começa a namorar a pessoa que você queria, e aí de repente aquilo ali começa a a não fazer mais sentido para você, falar: "Nossa,
O budismo fala muito isso, né, da lei da impermanência. A mesma coisa que te gerou uma imensa satisfação, logo depois pode ser o motivo do seu terror, do seu caos, você nunca mais querer ver a pessoa na vida, ou do seu carro bater e você não querer, você falar: "Meu Deus do céu, aquilo que era uma benção pra mim, virou uma desgraça, agora eu vou ter que lidar com esse prejuízo e tudo mais". Então é interessante saber que o desejo, ele fala muito mais sobre nós do que sobre o objeto, e a gente fica o tempo inteiro focado no objeto, como se aquilo ali fosse suprir uma falta que muitas vezes não tem o tamanho de ninguém e de nada, né. É querer trazer algo ali, integrar algo que às vezes não vai integrar mesmo, assim, essa sensação de completude ela não existe, ela é muito idealizada, né, por nós. Sim, sim, eu acho tem muitas camadas aí, né, acho que dá pra gente abrir, assim, algumas abas. Eu acho que, primeiro, uma aba muito importante, a gente vive num mundo materialista, né, e o Jung inclusive pegou esse momento de transição, ele pegou um momento muito complexo histórico, porque era um momento de transição, né, é de um mundo que, eh era muito focado naquilo que era divino, naquilo que era de uma ordem, desconhecida, e passou a focar naquilo que é material. Então a gente tem sim uma tendência a colocar uma ênfase muito grande no que é material, né. Eh Aham. e isso é uma coisa que é histórica, é uma coisa que é social e a gente fica tentando muitas vezes lutar contra isso mesmo, né, mas é importante que a gente tenha essa consciência, né, acho que o primeiro passo é esse. Mas a gente vive num mundo que é materialista, então a gente coloca realmente um peso muito grande, né, no que é material. E um outro aspecto que eu acho muito interessante que você falou, lindeza, é que assim, a gente inclusive falou um pouco disso sobre quando a gente estava falando sobre liberdade, né. Porque a gente às vezes vai ter uma dificuldade de identificar o que que é o nosso desejo real, ou o que que é uma confusão que veio a partir de interferências externas mesmo, né. Se a gente for olhar, a gente vive num mundo que é muito copia e cola. Então, se a gente vive no mundo, então, que é copia e cola, onde cabe o meu desejo, o que é particular a mim, aquilo que é só meu, né, que ninguém mais tem, que é único, que é exclusivo meu, né. Então é uma outra camada também que a gente vai abrindo, é uma outra aba que a gente abre para discutir, né. Como eu acesso aquilo que é o meu desejo de verdade, aquilo que é meu, e aquilo que é do outro, e aquilo que é um desejo de pertencimento, né, e não um desejo genuíno, Uhum, aquilo que é um desejo de, caber, né, que é a nossa grande busca. Essa é uma uhum. outra aba muito importante a gente falar De também. pertencer mesmo. A gente precisa reconhecer o que que é o nosso desejo de verdade e compreender que a gente vive num mundo que tem um direcionamento muito, forte Material. para o material. E nós não somos só isso, e aí é onde a gente entra naquela grande sacada que eu acho que é o que é que para mim é o suprassumo da teoria do Jung, é essa ideia que ele traz pra gente, de que a gente precisa ter essa vivência desse mundo interno, a gente não consegue, não é humano. Até porque, se a gente for olhar, nós somos o único animal na natureza que é consciente sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso lugar e sobre a finitude da vida. Então nós temos essa Hum, consciência, né, a vida vai acabar. Então a gente precisa fazer uso dessa possibilidade de usar símbolos, de reflexão, de questionamento no mundo interno. Então esse contato com o mundo interno e esse contato posteriormente com aquilo que é o nosso desejo, esses sim vão ser as bússolas, né. Aqueles desejos que estão alicerçados numa ideia de pertencimento, esses só estão nos afastando, na verdade, de quem a gente é, né, eles estão criando novas, camadas, né, que vão protegendo aquilo que é a qual que é a palavra? A essência mesmo, né, aquilo que é a essência de sim. cada um fica escondidinho ali de trás daquilo tudo, daquela do material, do mundo, das expectativas do mundo. E aí a gente entra naquela camada que a Lindeza começou a falar, que fazendo um recorte de nós mulheres, né, que nós mulheres não fomos ensinadas a desejar, né, o desejo da mulher sempre foi colocado muito nesse lugar de proibido, de não pode. Não existe muito esse espaço, então acho que a gente ainda tem que cravar uma luta ainda mais forte
pra gente descobrir o que que a gente quer, o que que a gente realmente deseja, qual que é o nosso desejo, né. Qual que é o nosso desejo? Como que a gente descobre isso? E e isso é tão profundo quando você fala nisso, eu até estava falando e anotei, você foi falando, eu fui anotando para não esquecer. Quando você abre a caixinha mulher, vamos lá. Caixinha mulher quando a gente é criança. Eu gosto sempre de ir pra infância, porque é onde as coisas começam e tudo mais. Primeiro, assim, é do ser humano, igual você já começou a falar ali, que a gente precisa de um outro ser humano para nos humanizar, né, eu acho que é o único animal do mundo que tem certeza da finitude da vida, mas ao mesmo tempo que precisa de um outro humano para se sentir humano, porque a gente sem o amor do outro, sem a busca pelo pertencimento, a gente não é nada. Eh, e aí quando a gente volta para a esfera mulher, para a esfera menina, desde muito pequena, a gente já falou sobre isso, ela é ensinada a ser bela, a ser bonita, a ser desejável, mesmo que é isso que não seja isso que a gente fale, não é essa palavra que a gente usa com criança, obviamente. Mas assim, ela tem que ser uma criança que é desejável pelo comportamento, aí na adolescência ela começa a ser desejável pela beleza, mais pra frente ela começa a ser desejável para ser uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa mãe e assim por diante. Então assim, a gente é ensinada a ser desejável, nós somos ensinados. A gente vai para os contos de fada, todas as princesas eram bonitas, todas as princesas ficaram esperando um príncipe encantado, e todas as princesas faziam muito por esse príncipe. Você vai ver a Bela e a Fera, gente, pelo amor de Deus, a Bela ia lá, se apaixonou por um monstro e quis consertar o monstro até liberar o príncipe. Quantas vezes a gente faz isso, assim, em relacionamentos, entre relacionamentos, ruins, eu nem falo abusivos, mas assim, relacionamentos não saudáveis, em busca de ser desejável e de ser essa figura da chancela, assim, que eu fui escolhida. Então a gente é muito direcionada para esse papel, assim. A gente fala menos sobre desejos de profissão, de carreira, de viagens, a gente conversa menos sobre isso com as nossas próprias amigas, assim. Você vai ver, o Gustavo tá crescendo, o Gustavo tá entrando na pré-adolescência. Eu fiz na escola dele esses dias, meninas lá de 9, 10 anos já estão conversando sobre o menino bonitinho, não sei o quê, bê e não é que os meninos não falem sobre isso, mas eles estão ali no Pokémon ainda, eles estão ali, falando sobre quem é que vai chegar primeiro no portão. Então, assim, existem outros assuntos, a menina é uma pontinha ali, às vezes, um ou outro fala que a menininha é bonita, mas não existe esse foco em relacionamento, assim. Eu comecei a ver com um filho pré-adolescente que não existe esse foco em relacionamento para homens. E é uma coisa que as meninas já têm, assim, mesmo, não tô falando de beijo na boca nem nada disso, tô falando de surgir o interesse, assim, de surgir de ir mais arrumadinha pra escola. Eh, e a gente sabe muito pouco sobre ser esse ser desejante, que é isso que você perguntou, o que que a gente quer? Eu falei um pouquinho sobre isso ali no episódio sobre liberdade. O que que a gente quer é difícil demais de responder. Quando a gente vai pensar em carreira, quando a gente vai pensar em profissão, quando a gente vai pensar em viagem, assim, eu vejo muito isso acontecer de coisa boba de: "Ai, onde é que a gente vai comer?". Então, assim, principalmente em mulheres mais velhas, esse ser um ser desejante é muito desafiador. Eu estava agora num café com meus tios-avós, na verdade, né, e eu acho maravilhoso, porque eles são muito fora do tempo deles. A gente estava conversando sobre o podcast, inclusive, e a gente estava falando sobre o último da liberdade. E eu falei: "Gente, você sabe que eu cheguei a pensar que feminismo era isso, aquilo". Aí minha tia, que tem mais de 70 anos, falou: Que é isso?". Eu, por exemplo, na minha época, o povo queria que eu desse dinheiro pro Antônio Carlos, para ele administrar o dinheiro, mas o dinheiro era meu, então assim, a gente nunca teve esse problema. Eu ia sentado lá, eles escolhendo, aí ele falou: "O que que você quer comer?". Ela: "Não, espera aí que eu ainda tô escolhendo". Então assim, é tão bonito você ver mulheres que conseguiram romper essa barreira do desejo, por mais simples assim: "Eu vou escolher o que eu vou comer, eu vou escolher como é que eu vou gastar meu dinheiro", porque até a filha dela que estava com a gente falou assim: "Não mãe, vocês são à frente do seu tempo, vocês são exceção". E se até hoje a gente vê essa questão do que o desejo ele é de ser o ser desejante, quando a gente fala desejo, gente, mais uma vez, não é algo sexual apenas, assim. O sexo, o relacionamento amoroso, ele é uma pontinha do desejo. Desejo entendo aqui como uma pulsão de vida, de querer fazer algo que é importante para você, de querer atingir a estrela, seja lá qual a sua seja. Seja viagem, seja, uma profissão, seja um carro, seja uma meta. Então assim,
você conseguir identificar o que que é importante para você, e aí você tem que tirar a camada, você tem que tirar a camada, que é isso que a lindeza começou a falar. Porque às vezes algo que parecia tão importante para você, era um simples desejo de você ser aceita naquela sua família. Então por exemplo, eu descobri muitos anos depois com a análise, que esse meu desejo intenso de viajar, na verdade, era um desejo por uma individualidade. Como eu sou a segunda de 4 irmãos, a gente teve muitos, são muitos filhos num período muito curto de tempo, você meio que vira uma mescla ali com todo mundo, então assim, todo mundo tem que fazer as mesmas coisas, no mesmo horário, tem-se pouca individualidade num ambiente assim. E aí eu queria ter individualidade, eu queria ter aspectos diferentes, então o que que eu fui buscar? Fora, fui buscar onde não existia, eu não era a Giovana, segunda de 4 irmãos, que estudou na mesma escola por tantos anos, que tinha as mesmas amigas há 20 anos. Então, quando você vai buscar fora, você vai entender mais de você. É até uma coisa que eu falo muito, que viajar para mim é o melhor jeito de me perder e me encontrar. Porque a gente vai vendo desejos, a gente vai vendo: "Nossa, eu nem sabia que eu gostava disso. Gente, eu gosto da bebida tal, eu gosto azul fica bem em mim. Eu sei ou não sei esquiar. Eu gosto ou não gosto de beber à noite, eu gosto ou não gosto de conversar com pessoas, eu quero aprender francês, eu quero aprender inglês". Então você começa a achar desejos quando você se põe nesse papel de protagonista da vida, porque eu acho que o desejo não é fácil de vocês, eu conheço pouquíssimas mulheres que têm, assim, uma lista de desejos, que é isso que eu vou fazer, né, nessa nossa idade. Mas eu arrisco dizer, Ana, que essa coragem de se pôr para o mundo, de coragem de pegar, assim, eu sou a protagonista da minha vida, eu tô aqui com um papelzinho. Não sei não, deixa eu experimentar esse aqui. "Ah, eu gosto de tiramisu", não, meu desejo não é por isso. "Eu gosto de viajar", não. Então, se você se colocar no risco mesmo para saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que faz sentido pra gente, e a gente só faz isso experimentando, não tem outro caminho, eu não vejo outro caminho. É, isso é verdade, é experimentando. Agora, eu fiquei pensando, né, esses dias alguém me falou, as pessoas estavam conversando e alguém me falou assim, "Nossa, eu sempre entreguei todos os meus trabalhos da faculdade certinho e tal, e esses dias eu conversando com alguém, a pessoa falou: 'Nossa, não vou entregar o meu, essa semana, não deu nem tempo'". E aí essa pessoa falou assim: "Nossa, eu nem sabia que tinha essa possibilidade de não entregar, né". E aí se a gente for pensar nisso, nessa perspectiva, né, tem muita gente que nem sabe que pode desejar. Então acho que tá até um passo atrás da coragem de experimentar, né, tá do saber: "Ó, você sabia que você pode escolher fazer coisas que até podem parecer estranhas para algumas pessoas? Ó, você sabia que é normal você querer uma coisa diferente de uma outra pessoa?". E aí até voltando, na questão da infância, né, que a gente na infância a gente é muito ensinado mesmo a caber em formatinhos, né, a caber em caixinhas. Eh, Infelizmente um recurso muito utilizado, que foi muito utilizado quando eu era criança e eu ainda vejo sendo utilizado, é o recurso da comparação, né, "Ó, fulano faz isso, fulano faz assado". Eh, então a gente meio que cresce sem nem saber que a gente pode desejar, né, a gente nem sabe que a gente tem o direito de desejar qualquer coisa, a gente imagina não, né, o que chega pra gente quando a gente nasce é um script prontinho. Você é uma menina que nasceu dentro dessa cidade, dentro desse contexto religioso, dentro desse contexto social, nesse determinado país, e aí já tem um script prontinho para você, então é isso que você vai fazer. E se você ousar fazer alguma coisa diferente daquilo, você tem que pagar o preço. E muitas vezes a gente não tem nem o conhecimento de que a gente pode ousar, de que a gente pode romper, que a gente pode desejar uma coisa diferente daquilo que disseram que é o que a gente deveria desejar, né. Então muitas vezes a gente precisa dar espaço para trás mesmo, assim, né, de pensar: Será que existe outra maneira?", né. E muitas vezes questionar essas máximas que a gente ouviu durante a nossa vida, né. Eu ouvia muito criança não tem que querer. Era muito comum isso em Goiás. Eu não sei se ainda é, Oh, mas era muito oh, comum, criança não tem que querer. E gente, para uma criança que está formando o senso dela de eu e de mundo, essa afirmação tem um poder muito grande, né. Então quer dizer, o meu não, sim. querer não tem espaço. Eu preciso me acomodar
para caber dentro de um ideal que o outro fez para mim. E aí, na medida em que a gente vai crescendo, esse ideal do outro, para mim, se transforma no meu ideal. O Jung falava desse processo que a gente faz, onde a gente internaliza essas vozes, a gente internaliza a nossa mãe, a gente internaliza nosso pai, a gente internaliza o meio, e todas essas figuras, elas vão ficar aqui na sua cabeça como se fosse você, né. Mas na verdade são aspectos que foram colocados, que foram imputados, que foram ensinados, e a gente está repetindo, e a gente está repetindo sem nem ter Uhum. consciência daquilo, né. Então o passo para trás, eu acho que tá bem isso, assim, acho que antes da coragem de fazer, em algum momento existe um clique de alguém falar assim: "Ó, você sabia que você pode desejar?". Como a menina lá falou: "Você sabia que você podia não entregar o trabalho?", né, e a pessoa de repente percebeu: "Ó, não sabia que eu tinha essa possibilidade, não que eu não vá entregar nenhum trabalho, mas se eu tiver uma possibilidade". E o desejo é a mesma coisa, né, a gente às vezes tem um medo de falar de desejo, porque fica parecendo então a gente vai viver assim, loucamente, sem A restrição, sem perversão regra, é também. loucura, né. Que tá muito nesse lugar que coloca o desejo como algo sujo, né, algo que precisa ser escondido, Pecaminoso. é pecado, né. A Eva foi lá, mordeu a maçã, levou todo mundo para o buraco. Então, assim, o desejo fica nesse lugar de algo proibido, né. Mas a gente precisa colocar o Justamente. desejo nesse outro lugar, né, nesse lugar de força motora, né. O desejo tem até ela chama, Marie-Louise von Franz. É uma das principais colaboradoras do Jung, que depois, caminhou na teoria do Jung, e eu acho muito interessante que as mulheres que vieram depois do Jung, a Marie-Louise von Franz trabalhou com o Jung, e vieram várias mulheres junguianas depois, e elas fizeram um trabalho maravilhoso com a psicologia analítica. Mas ela falava do desejo como se fosse o fogo na alquimia, ele é o fogo que inicia Que qualquer maravilhoso processo de isso. transformação, né, ele é o fogo, ele é o fogo, sem o fogo nada acontece. Porque, gente, Vem pra vem fogueira. pra fogueira, é o fogo, é aquilo que inicia, né, é aquela fagulha, é aquilo que Sim. faz o processo de alquimia se iniciar, porque aí, se eu sei que eu posso desejar, e aí eu até lembrei que a Lidesa falou assim: "Ah, é muito difícil saber o que a gente quer". Eu fico até pensando, eu acho que não é difícil saber o que a gente quer. Eu acho que é difícil de tirar aquilo que tá muitas vezes na frente do desejo, que é o medo, que é a vergonha, que mais que pode ter? Acho que o medo E é o medo às vezes é de não ser aceito, de muita ou no caso de coisa. criança de você foi falando aí, eu lembrei de uma situação que aconteceu na minha casa. O Gustavo estava com um coleguinha aqui, e é um coleguinha muito tímido e tal, tem uma mãe mais rígida. E assim, meu desafio agora aqui é porque meu filho é um ser muito desejante, né, também filtrar os desejos dele, filho único, leonino, então assim, aqui a pessoa tem que lidar com os desejos, dar uma seguradinha também nos desejos para saber que existe também limite, existe também o conviver em sociedade e tudo mais. Então é uma dança muito desafiadora. Mas aí, quando esse menino estava aqui, fui preparar café da manhã e tudo mais, e o menino estava comendo a mesma coisa que eu fiz para o Gustavo, ovo, pão, não sei o que lá, frutinha, coloquei para ele. Aí no final o menino estava assim num pesar de comer o ovo, eu olhei, ele estava assim, eu falei: "Que foi?" Aí ele: "Não gosta de ovo". Eu falei: "Mas por que que você tá comendo?" E o menino devia ter uns 7 anos na época. Aí ele: "Ai, porque você colocou no meu prato, eu achei que você não ia gostar, assim, e aí me Oh, deu meu Deus. uma dor no coração de: "Não, mas você não precisa, eu devia ter te perguntado", mas assim, foi no automático. Mesma coisa que eu fiz para meu filho, eu fiz pra ele, é o costume da minha casa, mas assim, se aos 7 anos de idade a pessoa, já estava direcionada pra: "Eu preciso comer algo, porque senão alguém vai brigar comigo, ou senão eu não posso voltar na casa desse coleguinha por alguma coisa", também é algo para a gente se policiar em relação aos nossos filhos. Por exemplo, é uma coisa que eu tenho adotado muito com o Gustavo agora, se deixar, agora a padaria da minha casa, teve a brilhante ideia de colocar brinquedos perto do caixa. Então você vai comprar um pão, você quer sa o menino quer sair com dinossauro. Então o negócio exatamente, eu falei: "Gente do céu, vou reclamar aqui, só quero um pão".
E aí, todas as vezes o Gustavo queria algum brinquedo e eu sou muito é uma coisa que ele até reclama muito, eu não costumo dar presentes pra ele em datas comemorativas, assim, aniversário, Dia das Crianças, Natal, geralmente eu faço alguma coisa com ele, e eu dou presentes ao longo dos anos, é uma coisa que eu acostumei a não porque ele já recebe muitos presentes nessas datas, então eu não vejo sentido um presente a mais. E aí às vezes ele fica reclamando. E agora eu comecei a fazer o caderno de desejos, né, toda vez que ele tá aberto pra isso, não: "Ah, eu quero dinossauro", tá, beleza, vamos tirar foto, que aí perto de alguma data, quando alguém te perguntar o que que você quer, ou se a mamãe for te comprar algum presente pra alguma coisa, eu tenho a fotinha aqui. Pra ele foi muito difícil também entender que: "Ai, espera aí, agora eu tenho que reprimir o meu desejo". Não, eu falei: "Você pode falar sobre o seu desejo, o que não vai acontecer é que às vezes vai ser na hora que você quer, do jeito que você quer, que às vezes a gente só foi ali comprar um pão". E assim, também esse limite do que é isso que você falou, principalmente quando você é criança, esse limiar do que pode, que não pode ainda tá sendo construído, então, esse cuidado com mãe, ele é muito importante. A gente não pode nem tolir a criança, do desejar, porque ela precisa desejar, mesmo que não seja agora, mesmo que: "Ah, eu estou gripada, eu queria um sorvete". "Nossa, filho, se você não tivesse gripado, ia ser de morango ou de chocolate?". A gente não pode tolir o desejo. Você não vai, mas também você não vai dar para a criança 100% das vezes o que ela quer. Se eu for encher o menino de doce antes do almoço, ele não vai almoçar. Então, o desejar não pode ser tolhido, mas o como a gente vai fazer isso também para que a criança saiba, e se comprometa com o desejo dela, mas ao mesmo tempo saiba que existe essa hora, esse momento, toda essa orquestra mesmo do momento certo, da hora certa, de que o desejo ele não é ruim, mas assim, a execução dele nem sempre é possível, pelo menos É, não naquela hora. lindeza, na psicologia É, analítica a gente fala exatamente isso. O desejo ele não olha só. precisa necessariamente ser realizado, mas ele precisa ser escutado. É essa que é a Perfeito. grande sacada, né. Escutar o meu desejo não necessariamente significa que eu vou lá e vou realizar esse desejo, porque a gente tem desejos nefastos às vezes, vamos combinar? A gente não é Uhum. só luz, borboletas e flores, a gente também tem sombra. Mas a gente precisa escutar o desejo, porque aí nesse escutar eu vou entender aspectos que são fundamentais sobre mim, sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que está faltando, sobre aquilo que eu estou precisando. Então, isso que você tá falando é extremamente junguiano. Eu não vou realizar todos, eu não necessariamente Nossa. preciso, mas eu preciso escutá-los. O meu trabalho com o desejo é Senta aqui e esse, vamos conversar. escutá-los. Exatamente, exatamente. Super junguiana Que você. legal, nem sabia, gente, tô na alma junguiana sem saber. Mas eu acho isso relevante, porque principalmente, vou até fazer um adendo, que eu nem sei se tem a ver com a psicologia analítica, mas assim, o quanto é importante a gente não ignorar esses desejos, porque durante muito tempo, eu lembro que assim, eu mesma, eu amava dançar quando era criança, amava dançar. Só que aí com minha família, tinha uma situação financeira difícil para 4 filhos, eu nunca pedia para minha mãe para me apresentar, porque aí tinha mais o dinheiro da fantasia, não sei o que lá. Resumo, eu fiz 5, 6 anos de dança e eu nunca me apresentei. Eu tinha um desejo extremo de ir para palco. Hoje, quando no meu trabalho eu vou para palco, e isso acontece agora com uma certa frequência, cada vez mais eu tô ficando muito boa em palco, muito boa em palco. E aí, os anos que eu represei esse desejo de palco, os anos que eu me afastei de palco, inclusive, assim, fui ouvir o nosso primeiro episódio, meu Deus do céu, só gagueira. Mas por quê? Porque tudo que é muito importante pra gente, a gente acaba, dando aquele peso e ignorando, às vezes, o nosso conhecimento, nosso saber, porque deixa a gente nervoso mesmo. Então a primeira vez, com certeza, que eu pisei no palco, pra fazer coisas de trabalho, eu não fui tão boa quanto a última vez, e com certeza esse episódio vai estar melhor que o primeiro, e daqui a 10 episódios vão estar melhores. Mas enquanto eu não trouxe esse desejo pra mesa, não, eu gosto de até então eu queria ser, não, aquela pessoa humilde que não gosta muito de aparecer não, por mais que isso tá na minha essência, por mais que eu sou uma pessoa que gosta de comunicar, que gosta de dividir, que gosta de, eu sento numa mesa, eu mal conheço as pessoas, ontem eu estava trocando o sapato que eu ganhei, aí as meninas falando de algumas coisas lá, e as meninas tudo de 20 e poucos anos, aí eu falei: "Gente", aí elas: "Ah, é porque daqui 10 anos", eu falei: "Deixa eu te falar uma coisa, posso falar um negócio pra vocês?" As meninas lá do caixa da loja, falei: Um conselho que eu queria ter ter ganhado há 10 anos atrás, façam 3 coisas nessa vida: guarde dinheiro, viaje e vai fazer uma academia, assim, vai agachar, porque assim, são as 3 coisas. Pega toda essa energia que a gente investe só em relacionamentos, só em não sei o que lá, aprende como ganhar dinheiro, vai viajar
e faz uma atividade física, porque, assim, isso lá daqui 10 anos vai fazer muita diferença. Aí elas começaram a rir, assim, coisa que, assim, eu estava lá no caixa fazendo um negócio. Então eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar, sou uma pessoa que gosta de fazer pontes, de ter laços. E enquanto eu não olhei para isso, hoje eu acho que é uma das minhas principais fortalezas, inclusive a gente está fazendo esse podcast bem para isso. Essa minha facilidade de comunicar, essa minha facilidade de me conectar, só que eu ignorei isso por muitos anos, por quê? Porque era melhor não olhar para esse desejo, como eu achava que ele nem ia ser eu nunca e sabe o que que é o detalhe, né, que eu nunca nem pedi para minha mãe, que hoje eu tenho a maturidade que ela teria feito até dívida pra talvez realizar aquele desejo, mas eu nem chegava a pedir. Eu achava aquela coisa tão impossível, eu achava que, nossa, eu já usava óculos, já usava aparelho, minha mãe já gastava comigo com escola e tal. Eu criança, eu achava: "Nossa, eu não posso nem desejar isso, porque não vai acontecer". E eu lembro que eu ia para ver as coleguinhas e isso me deixava triste, porque eu não estava eu ensaiei um ano inteiro, eu não estava no palco. Então Uhum. olhar para os nossos desejos também são muito importantes. E às vezes eu deixei muito, a dança foi uma das coisas, assim, eu deixei de apresentar eu nunca fiz um estágio em TV, sendo que era isso por isso que eu fiz jornalismo. Eu ainda não lancei meu livro, é uma das coisas que eu estou me movimentando, que é uma coisa que eu quero fazer desde 12 anos de idade. Então tem vários desejos que você vai deixando para trás, simplesmente porque por medo da falha, por medo do julgamento, por medo de que e aí, né, se eu lançar meu livro e ninguém gostar, se eu lançar o podcast e ninguém ouvir. E a gente estava falando sobre isso, né, antes da gente entrar. Gente, que seja 2, 3, 5 pessoas que estejam escutando por semana. Nossa, 5 pessoas pegando quase uma hora da semana delas pra ouvir a gente aqui, nossa, pra mim é rico demais, assim, tá uma hora trocando ideia com a Lindeza, ouvindo, assim, pra mim é um privilégio. E às vezes a gente deixa de fazer focado em um resultado que realmente às vezes não vai acontecer, a gente não tem controle de todos os resultados. Mas olhar para esse desejo e às vezes ele vai realizar da forma que a gente quer, às vezes a gente nem vai realizar, mas olha para ele, assim, bate papo com ele, que seja, um livro, que seja um podcast, que seja ir sozinho para algum lugar, que seja comprar uma roupa XYZ, que seja teu filho, enfim, olha para os seus desejos, porque, pode sair coisa muito boa dali, né. Sim, sim. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, Lindeza, porque é uma coisa é uma estratégia que nós usamos, que é muito comum para lidar com as nossas frustrações, que é assim, ó, quando eu desejo muito alguma coisa e por alguma razão aquilo não pode se realizar, eu começo a inventar problema naquilo e razões para eu não desejar aquilo. E às vezes eu começo até a colocar defeito naquela coisa que eu tanto desejo. Nossa, faz muito É um sentido. mecanismo muito comum que a gente usa, que é assim, eu vou citar um exemplo meu aqui, né. Quando eu terminei a faculdade, a minha orientadora da graduação falou assim: "Já vamos embalar direto no mestrado?". E aí eu estava muito cansada na época, foi um período muito difícil, eu falei: "Não, não dou conta de embalar um mestrado direto", e eu sempre quis fazer mestrado. E aí o tempo Olha foi só. passando, foi aquela coisa toda e tal, e aí, de repente quando, as pessoas começaram a me perguntar do mestrado, eu comecei a falar assim: "Ah não, acho que é uma perda de tempo. Ah não, esse meio acadêmico. Ah não, isso não sei o quê", e eu comecei a achar defeito na minha orientadora, no meio acadêmico, nas universidades, no sistema educacional, tudo, tudo, todos os defeitos. Eh mas por quê? Porque no fundo eu tenho o desejo de fazer o mestrado, é uma coisa que eu quero fazer, que eu vou fazer, eh, mas é muito difícil a gente lidar com a nossa falta, né. É muito difícil a gente olhar pra nossa incapacidade mesmo de lidar com as coisas, pra nossa incapacidade de fazer, principalmente porque a gente vive muito num mundo que também eh, potencializa muito e reforça muito esses discursos de uma quase positividade tóxica, né. O que eu quero eu consigo, eu faço acontecer, eu vou lá e blá-blá-blá. E na realidade, a gente não a realidade não é bem assim, né, existem limitações, existem dificuldades, nós temos muitas coisas que a gente precisa melhorar, nós temos medos, nós temos dores, a gente tem o que a Lindeza falou, essa dificuldade de aceitar que as pessoas vão julgar ou esse medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão achar, de te acharem ridícula, de te acharem inadequada, de te acharem tola, né, e a gente tem muito medo de ficar nesse lugar. E são medos válidos, né, é claro que são válidos, ninguém quer ser feito, passar por tolo, passar por
uma pessoa que está vivendo num mundo imaginário, que está achando que vai fazer um negócio que não tem nada a ver, que aquilo não existe, né. Então, são medos válidos, né, a gente precisa, ouvir esses medos, mas eu acho que aí é que tá a grande sacada, né. Ao invés da gente fazer esse compromisso com o não desejo, a gente precisa fazer um compromisso com a escuta, né, do desejo. Esse é o compromisso que a gente precisa fazer, mesmo que aquele desejo não se realize, mesmo que esse podcast aqui chegue um momento em que a gente fale assim: "Olha, eu não vou gravar mais, acho que é isso, acho que foi esse o projeto". Ele por si só já é a coisa que a gente queria fazer, né. O resultado é o resultado do qual a gente não tem controle algum. É claro que a gente pode trabalhar para melhorar as chances de ter um resultado que a gente gostaria de ter, mas a gente não tem controle nenhum. Agora do que a gente tem controle, né? Do fazer. E é nesse fazer, desejar e realizar, é que a gente tem que ter o compromisso. E aí, se eu tô me escutando então, como eu me escutei na época, né: "Ah, então eu não vou fazer mestrado porque agora não dá". Tudo bem, agora não dá. Eu poderia então ter transformado aquele discurso: "Não, em algum momento vai dar, em algum momento vai dar". Mas eu entrei tanto numa pilha de tipo assim: "Se não deu até agora, não vai dar nunca", que pra eu não lidar com essa verdade que me doía muito, que era "não vai dar", eu comecei a botar defeito no negócio, né. E a gente faz muito isso. E aí isso vai nos distanciando não só da coisa em si, mas de nós mesmos, porque aí a gente começa é igual o Jung falava que a intuição é uma voz bem baixinha, e quanto menos você escuta ela, mais baixinha ela fica, e quanto mais barulho em volta, mais baixinha ela fica. Então o desejo vai eu tenho a sensação que vai acontecendo a mesma coisa. Você não escuta, não cria aquele relacionamento, não desenvolve intimidade com o seu desejo, é como se fosse uma relação que fosse esfriando. Então você começa a perder cada vez mais a capacidade de escutar esse desejo, e começa cada vez mais a agir a partir disso, né, a partir da frustração, da angústia, do medo, da dor, que por mais que são sentimentos humanos e a gente e vão fazem parte da gente, eles não são sentimentos muito construtores, né, eles são mais sentimentos que muitas vezes nos paralisam ou até destrói muitas vezes, né. Então a gente precisa construir esse relacionamento também, sabe, da mesma forma que a gente se dedica para um Uhum, relacionamento com o outro, a gente precisa se dedicar a esse relacionamento com a gente. Já reparou o tanto que é fácil pra gente quando a gente tá namorando, quando a gente tá naquele apaixonamento, a gente quase adivinha o que a pessoa quer e faz acontecer, entrega pra ela de bandeja, né. Mas a gente não tem o mesmo esforço com nós mesmos, né, a gente não faz o mesmo esforço de: "Nossa, o que que eu quero? Eu vou fazer pra mim aquele negócio que eu quero, que eu desejo, que vai me deixar muito bem, que vai me deixar muito feliz, ou que não vai deixar nada, simplesmente porque eu quero, é só porque eu quero fazer", né. Mas para o outro a gente faz, né. Acho que muito por essa falta de relacionamento com nós mesmos, né. E por conta de a gente ter um relacionamento muito torto com nós mesmos, às vezes, né, a gente fala coisas pra gente que a gente jamais falaria pra um amigo. Eu jamais teria coragem de uhum, chegar pra lindeza, ela me contando um sonho dela e eu virar pra ela e falar assim: "Você é louca? Ninguém vai te ouvir". Mas hum. pra mim eu falo, né, pra mim eu falo: "Você é louca, ninguém vai te ouvir", né. Então tem uma coisa aí que a gente precisa aprender a se relacionar com a gente também, né, pra gente conseguir escutar esse Sim. desejo, escutar aquilo que a gente quer. A gente precisa construir essa relação de intimidade, proximidade com nós mesmos. Eu achei tão maravilhoso, até notei aqui de só temos o controle do que fazer, né. O resultado que vai vir, a gente não tem controle, mas o fazer tá na nossa mão. E assim, fazendo torto, fazendo do nosso jeito, é tateando mesmo, descobrindo mesmo que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Esse interesse genuíno pela gente, pelo que eu gosto, o que que eu deixo de gostar, isso é tão importante, isso é algo assim, eu tô com 37 anos, gente, isso é muito recente na minha própria vida, assim, no meu próprio caminhar, eu cheguei numa fase da minha vida de tanta desconexão comigo, que você quando você falou do Jung, eu fui lembrando disso. Eu gosto de café há alguns anos, e eu não fazia café pra mim, porque na minha casa só eu tomava café. O que que é o café, gente? É você esquentar a água. Literalmente, você esquentar a água, porque hoje o meu café eu coloco naqueles filtrozinho pequeno, que isso eu só tomo um café, eu tomo sozinha, não coloco em garrafa nem nada disso. Eu não conseguia esquentar uma água de 2 minutos pra mim, porque era para mim.
Eu cheguei nesse ponto na minha vida que o esquentar a água era um trabalho muito grande pra fazer pra mim. Essa semana eu gastei uns quase 2 horas fazendo risoto de cogumelo, abrindo vinho e estava eu sozinha aqui em casa. Porque eu estava afim, fui lá no Setor Bueno, que é um trânsito para minha casa, para comprar o cogumelo, porque era isso que eu queria. Então quando a gente sai de não esquentar a própria água de 2 minutos para você fazer uma refeição de quase 2 horas só para você, eu acho que a gente começa a encontrar o caminho do desejo. Começa a encontrar um caminho em que dá possibilidade, assim, de: "Ah, eu sempre gostei de fazer risoto, sempre gostei de fazer risoto, mas eu precisava do outro, eu precisava que outra pessoa estivesse ali". Então, assim, se eu ficar 6 meses sem cozinhar para alguém, eu ia ficar 6 meses sem comer risoto. E eu não fazia o meu café do dia a dia. Então essa intimidade com a gente mesmo é algo tão maravilhoso, assim, você foi falando e foi me vendo várias referências, assim. Eu lembro que uma vez, eu li uma coisa, de uma autora que chama Nina, que era mais ou menos assim, peguei até uma cola aqui, ó: "Permita ser mal vista, mal falada, mal avaliada. Permita que se enganem a seu respeito, que deem risada pelas costas. Permita que julguem, que cochichem, que acreditem saber quem você é. Permitem que olhem torto, que se afastem, que a excluam, que a rejeitem. Enfrentem o seu maior pesadelo e veja que sim, ele acaba em morte. Morte deste que era escravo dos outros. Então viva, viva livre, sem medo, porque o outro não tem mais poder sobre você. E eu acho que isso reforça muito o que quando a gente abandona muito esse olhar do outro e a gente passa a olhar pra gente, e isso, assim, é utópico falar que isso vai acontecer 100%. A gente sempre vai precisar do outro, seja a validação, do outro, mas, assim, encontrar pessoas que vão nos apoiar, e durante anos eu falo que eu tenho uma cadeia de mulheres muito importantes, a Lindeza é uma delas que me estruturou muito, assim, de virar e falar assim: "Cara, eu não tô bem, assim". Quantas amigas minhas, quantas pessoas estão ouvindo o podcast: "Ai, que legal, Joana, faz isso, faz aquilo". Então, essa cadeia estruturante de pessoas que estão perto de você e que falam pra você que vai com medo mesmo, vai fazer seus projetos, porque, assim, gente pra criticar sempre vai ter, mas a gente vai precisar escolher, às vezes, não agradar todo mundo, assim. Essa ilusão de agradar todo mundo, essa ilusão da boazinha, às vezes a gente vai ter que abandonar mesmo. Porque esse desejo de ser totalmente aceita, ele é um desejo muito infantil, que ele não vai levar a gente a lugar nenhum. Ele vai completamente contra o nosso desejo. Então, assim, eu acho que essa dança da gente entender que o outro, ele é importante, mas ele não pode ser determinante na nossa vida, é igual a música lá do Francisco Elombre, Triste Loucomar, né. Eu ouvi demais essa música quando eu separei, porque quando você sai da receita social, da receita cultural, né, que venderam pra gente, ou você é triste, ou você é louca, ou você é má, quando você é uma mulher, assim. Então, muitas e muitas vezes, se conectar com o nosso desejo, se conectar com o desejo de ser feliz, de ser livre, de viajar, de fazer algo no trabalho, vai te deixar nessa caixinha de doida, de ingrata, de mal amada, igual a gente falou ali no episódio, em alguns episódios passados. Então, assim, esse desejo, nosso, ele passa muito pelo desejo de deixar de agradar algumas vezes. É difícil essa quebra, é difícil esse nosso olhar pelo olhar do outro, mas em algum momento acho que a gente tem que se despedir dessa eu nossa muito boazinha, né. O que que você pensa sobre Tem, isso? tem, lindeza, porque assim, primeiro, né, nós não somos só bondade, né. Então a gente precisa mesmo se despedir dessa versão e eu acho que, assim, a gente vai dá pra gente até mais adiante, não só se despedir da versão boazinha para os outros, mas se despedir daquele script que nós definimos pra nós mesmos, né, daquilo que a gente acha que a gente deveria ser, da persona que a gente construiu sobre nós, né. Então e eu acho que esse é Uhum. mais difícil ainda, eu acho mais fácil a gente não dar bola para o outro, principalmente porque a gente vive num mundo que é um pouco mais egocentrista, né, então a gente é muito mais focado em nós. Eu acho mais fácil a gente não dar bola para o outro, apesar de que não é fácil, mas é menos Eu ia difícil, te falar, é porque né. você tá na Irlanda, É. é porque você vai estar Menos na sua difícil, casa, é vai menos difícil. Mas eu acho que vai o trabalho mais complicado
de se despedir daquela versão que nós idealizamos sobre nós mesmos. Isso é uma coisa que, assim, ó, eu vou te falar, de novo, voltando lá nas histórias, nos contos de fadas que a gente falou, sobre como eles são aspectos da nossa personalidade, nós somos os nossos algozes e os nossos heróis. Uhum. Então e a gente constrói uma versão, né, que a gente entende como é a versão que é a versão certa, é a versão ideal, a gente idealiza, né, essa versão. E aí se despedir dessa versão, abrir mão dessa versão, se colocar como uma pessoa que tá aprendendo, tá todo mundo aprendendo, ninguém tá com tudo resolvido, né. Eu me lembro quando eu era criança, eu achava que a minha mãe era a pessoa mais bem resolvida do mundo, que ela sabia tudo, né, que ela não tinha problema nenhum, né, assim. E depois que a gente tem filho, a gente começa a perceber: "Caramba, minha mãe era" e ela era muito mais nova do que eu quando eu fui mãe. Pensa: "Nossa, minha mãe era uma menina de 20 anos de idade, uma menina de Nossa, 20 eu anos de penso muito idade", isso. né. E então ela não sabia Minha mãe com 26 anos tinha 4 filhos, gente. Eu fui ter o Gustavo com 27, então, então, que exatamente. É doideira. muito doido isso. E a gente constrói essa versão, né, então essa versão ideal. E aí, abrir mão daquilo que a gente idealizou, daquilo que a gente acha que a gente deveria ser e fazer, e deixar, como a lindeza falou, esse É. espaço para surpresa, né, não só no caminho, mas a nossa vida, né, deixar que a vida nos surpreenda. Eh, e a vida nos surpreende, hein. Oh, se nos surpreende, nos surpreende Oh, bastante, né. A vida é cheia de de mágica, quando a gente se permite, né, a é. enxergar essa mágica. Mas é isso, né, nós precisamos, fazer um movimento que é quase como sabe quando, o Jung fala que a gente precisa investigar mesmo os sentimentos, né. Tudo que vem pra gente, ele vem como uma tentativa da sua psique de regular alguma coisa, integrar alguma coisa, de dar conta de alguma coisa. Todos esses movimentos, eles têm uma razão, a psique não é burra, a mente não é burra. A gente sabe o que tá fazendo, só que às vezes tem umas coisas que vêm meio desajustada, porque a gente tá precisando ter mais robustez, né, pra fazer as coisas. Mas é sempre uma tentativa de consertar. Então, se a gente, por exemplo, vamos pegar, sei lá, um exemplo da inveja, por exemplo. Eu tô com inveja de alguém, ao invés de eu falar assim, eh: "Não, não posso sentir isso é feio, coloca pra lá". Pergunta: "Por que que eu tô com inveja?". A partir da inveja, você possivelmente vai descobrir que tem uma frustração ali, né. Então tem alguma coisa que você gostaria que você não tem. A partir da frustração, cavucou mais um pouquinho, chegou onde? No desejo. É lá, é o que você quer, tá ali, né. Então Qual que é o desejo? De ser é, amada, de ser validada, de ser de ser enxergada? É, aceita, exatamente, são e a gente exatamente. tem mesmo esse desejo, a gente, eh vamos nos empoderar, vamos ser dona da nossa vida, mas nós temos desejos que são humanos. Eu posso estar a mais Uhum. empoderada do mundo. Eu desejo ser amada, eu desejo pertencer. Ninguém vive sozinho, né, a gente é um ser relacional, a gente se constrói na relação, a gente se define e se constrói na relação. Então, nós precisamos mesmo disso, é uma energia motora, né, essa busca por aceitação, mas aí a gente precisa entender a quem a gente está servindo, né. Se o meu desejo Exatamente. está a serviço de um outro e não de mim, tem alguma coisa que tá errada, né, tem alguma coisa que não está funcionando. E então olhe isso, assim, olha, a ação, vamos dizer assim, o sentir, a inveja, ela esconde uma frustração que esconde o desejo. Então, investiguem, assim, quando você vê algo acontecendo, seja essa curiosa, esse investigador de si mesmo, assim, essa ação ela está escondendo qual frustração que está atrás de qual desejo. Uhum. E isso é um vício, assim, gente, fazer isso, porque, assim, eu brinco que antes da análise é maravilhoso colocar a culpa nas pessoas, "Não, fulano de tal fez isso comigo, você". Agora é assim, gente, alguma coisa acontece comigo, meu Deus, o que que eu tô fazendo que eu pra atrair isso? Que eu tô sinalizando pra essa pessoa que eu deixei ela me tratar desse jeito. Então, assim, é um inferno, gente, não vou falar que não é É, fácil não, mas ao mesmo tempo é libertador, né, que você às vezes você fala: "Cara, as coisas são como são, eu vou até aqui, e daqui eu não passo, e daqui pra frente a pessoa tem que se
se contentar que às vezes eu não vou dar conta mesmo não. E é isso, né. Mas não é fácil não, Não é não fácil, não é tem fácil. essa Essa busca não é fácil, é importante a gente deixar isso claro, né, para não ficar parecendo que é assim: "Ah, só vai lá, realiza seus desejos". Não é não. fácil, é um processo, é difícil, mas não tem outro caminho, não existe outro caminho, porque ou é isso ou ficar refém do desejo alheio. Que também é muito triste, né, você passar uma vida inteira sem ser protagonista, você ser uma vida inteira coadjuvante da própria vida, acordar e trabalhar achando ruim, pagar boleto, voltar, começar tudo de novo, sofrer no domingo, isso também não é vida não, gente, isso Mm-mm. também não, né, assim, você ser só um Playmobil ali, uma marionete da vida, do capitalismo, do que tá acontecendo, é uma forma muito injusta de viver, né. Uhum. E pra finalizar, Ana, eu falei do Triste Locomar, eu queria ler um trechinho que eu amo, que eu acho que foi o meu norteador em uma fase muito desafiadora na minha vida, que eu acho que resume muito essa questão do desejo, que é: "Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar". Eu tenho vontade de tatuar essa frase, "eu sou meu próprio lar", e assim, na hora que a gente vê que é a gente com a gente e assumir esse desejo, assumir que a gente é casa, que a gente é morada, que a gente é lar, e que a gente vai estar aqui pra gente, isso eu acho que dá coragem pra gente assumir quem nós somos, inclusive com os nossos desejos. Isso mesmo. É isso. Que bom, que delícia. É isso? Mais um. Então, mais um, até a próxima semana e continuem mandando feedbacks pra gente, é muito importante. Um beijo, gente. Beijo, lindeza. Beijo, beijo. Tchau, tchau.